Fala amigos orquidófilos, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Orquídeas em Ação. Se você não me conhece, meu nome é Fábio Buquili, você está aqui no canal Orquídeas em Ação, seja muito bem-vindo, tá? Também queria falar para vocês que eu fiz o podcast no Spotify, também na Anchor. Agora você também vai poder ouvir o canal Orquídeas em Ação, as dicas que eu deixo por lá. Se você quiser mais informações, estou deixando aqui na descrição, tá? Para que você possa passar a me seguir lá também. E quando você ouvir, se for do seu agrado, se você gostar, compartilhar para que mais pessoas tenham conhecimento de orquídeas, sobretudo que conheça o trabalho que a gente está fazendo agora também no podcast. E nesse vídeo de hoje vai ser para responder perguntas de alguns amigos feitas nos últimos vídeos, né? Nas quais eu acredito que vai ajudar muito você, amigo e minha amiga que cultiva orquídeas, tá? A primeira pergunta é da Elizabeth da Silva Fantin. Ela fala assim: olá Fábio, eu amo seus vídeos. Seu amor pelas orquídeas é contagiante. Gostaria de saber qual a altura do seu orquidário e qual a porcentagem do sombrite que você usa. Eu nunca sei a altura que eu deixo as orquídeas do sombrite. Amo orquídeas, estou aprendendo muito com você a cuidar das minhas meninas, mas tenho muitas dúvidas ainda. Se você puder me tirar essas dúvidas sobre o orquidário, eu lhe agradeço. Um grande abraço, meu amigo. Elizabeth, um grande beijão para você. Obrigado a você por estar acompanhando o nosso trabalho aqui no Orquídeas em Ação, tá bom? Bom, para responder a sua pergunta, Elizabeth, eu quero dizer o seguinte, né? Existem diversos tipos de situação onde você vai montar um orquidário. O que eu recomendo é que de altura o seu orquidário tenha no mínimo 3 metros de altura, tá? Você pode até fazer com um pouco menos, vamos falar ali, 2,5, até pode, mas a recomendação seria mínimo de 3 metros. Para quê? Para que você justamente em cima desses 3 metros coloque essa tela de sombreamento. A escolha dessa tela de sombreamento ela vai ser embasada de acordo com as orquídeas que você deseja cultivar. E também com a incidência do sol, né? De quanto tempo esse sol, se ele é um sol que passa o dia todo sobre o teu orquidário, se ele é um orquidário onde o sol passa um período do dia, só o período da manhã, só o período da tarde. Então isso também vai influenciar na escolha que você vai fazer. A minha recomendação, de modo universal, é que você aplique uma tela de sombreamento de 50%. Né? E por que isso? Porque a gente consegue fazer aquele efeito pirâmide, né? Onde a gente coloca as orquídeas que têm mais necessidade de luz lá em cima e vai descendo os gêneros e espécies que têm menor necessidade de luz nessa mesma conformidade. Então, só para que fique assim um pouco exemplificado, Cattleya clande, por exemplo, plantas que nós vamos colocar lá em cima, né? Muitas dendróbios e também muitas epidendros gostam dessa mesma qualidade aí de iluminação. Então, Cattleya valkyriana, Cattleya nobilium, então tudo lá em cima. Tela de sombreamento está aqui, a 3 metros do chão. Você vai descer 80 centímetros e vai começar a montar essas plantas ali, né? Aí você vem com outros grupos de plantas, outros gêneros, como Miltonia, Ceológenes, né? Você pode colocar Bumbunphilum num andarzinho um pouco mais para baixo, né? Onde os próprios vasos vão tornar um sombreamento que vai ficar aproximadamente entre 60%. Então ali você já começa dentro da mesma tela, sem ter que fazer grandes adequações, né? Você não precisa ficar colocando, se preocupando em colocar. De repente você coloca uma tela de 70%, né? E acaba sendo insuficiente para que essas plantas que vão ficar um pouco mais abaixo. Por isso que eu recomendo 50%, tá? Aí, abaixo dessas plantas, você pode colocar Phalaenopsis, Grapete vai muito bem nessa situação também de iluminação, né? Existem outras tantas orquídeas, quer dizer, você consegue nessa pirâmide da iluminação adequar a gêneros e espécies, vários gêneros e espécies dentro do mesmo espaço com uma única tela de sombreamento. Então, Elizabeth, espero ter respondido a sua pergunta. Vamos dar sequência aqui à próxima pergunta de hoje. A próxima pergunta é da amiga Ana Lúcia, né? A Ana Lúcia está dizendo assim: oi Fábio, eu perco todas as vandas. Será que é o clima aqui da minha cidade? Sou de Campos do Jordão, aqui é muito frio e as vandas perdem todas as suas folhas. Ana, eu não acredito na tese de por ser Campos de Jordão, tá? É claro que é uma planta, as vandas elas são plantas monopodiais, têm tendências a gostar mais de clima
quente, né? Mas tem muitas pessoas que têm muito sucesso com vandas também em regiões de clima mais ameno. O fato dela estar perdendo as folhas sugere falta de umidade. Uma das coisas mais difíceis que eu vejo as pessoas sofrerem com vandas é justamente não compreender a necessidade de umidade que essas plantas precisam. Recentemente eu fiz um vídeo falando um pouquinho até sobre esse tema, no qual eu coloquei vários bicos aspersores, né? Fiz uma extensão de bico aspersor para que crie-se aquela névoa, para que eu ligue essa mangueira e crie aquela névoa que vai fazer com que a umidade relativa do ar dentro do meu espaço ela aumente. Queda de folha de vanda, 95% dos casos está relacionada à falta de umidade, tá? Então é muito importante que, além dela ser regada, né, muitas das vezes, principalmente se ela estiver com raízes nuas, que ela seja regada de 1 até mesmo 2 vezes ao dia. Além disso, criar e gerar esse espaço, essa umidade. Como consequência, você não vai ter mais essa situação das suas vandas começarem a perder folhas, tá? E a questão da iluminação, são plantas que adoram luz também, né? Existem diversas plantas que eu vejo nos orquidários de amigos aqui mesmo da nossa região ser cultivada até mesmo a sol pleno. Então faça essas avaliações de iluminação e principalmente da umidade, que eu acredito que vai resolver o seu problema. A amiga Elizabeth Martins, ela está dizendo: não tenho paciência de assistir seus vídeos, eles são muito longos. Ela fala isso num vídeo de uma live, de uma transmissão que nós fizemos, na qual ficou ali aproximadamente de 40 minutos. Bom, gente, é muito bom a Elizabeth Martins ter feito essa pergunta, né? Ou quase uma afirmação, né? Que ela não tem a paciência para assistir os vídeos porque eles são longos. E eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. Veja bem, quando eu estou fazendo uma transmissão como essa, né? Uma gravação como essa aqui, fica aproximadamente de 10 minutos aí, tem várias informações. Quando eu estou fazendo uma transmissão ao vivo, além de ser muito mais complicado, né, mesmo que eu crie um roteiro, fica complicado de cumprir esse prazo. E eu tenho uma outra característica, que durante a live eu abro espaço para que as pessoas possam conversar, fazer as suas perguntas e tal. Então, como consequência, naturalmente esses vídeos ficam mais longos, né? Eles são as transmissões ao vivo que eu faço. Então tem os vídeos que são feitos que tem aproximadamente entre 5 e 10 minutos. Então eu também queria passar isso para vocês, porque às vezes as pessoas estão vendo essas lives. Eu tenho feito inclusive alguns cortes dos pontos principais, porque eu sei que as pessoas hoje não têm tempo mesmo. Às vezes você faz um vídeo de 8 minutos, 10 minutos, ninguém chega no final do vídeo, já foi embora metade já. Então a gente sabe muito bem disso, mas é característica de transmissão ao vivo, né? Você pode ver todas as transmissões ao vivo de qualquer que seja o segmento, tende a ser um pouquinho mais demorada mesmo, tá? Então não se apeguem, por exemplo, a uma live, que a live ela tem muito conteúdo interessante. Acredito que se vocês que já acompanham a minha live há algum tempo, vocês vão ver que tem muita coisa bacana que vale muito a pena ficar. Eu costumo dizer que às vezes a pessoa fala assim: mas eu não tive paciência de assistir aquele ou esse vídeo. Beleza, a hora que realmente precisar daquele tema, daquele assunto, com certeza vai ter paciência, né? Então, eu entendo muito bem esse fato da gente ter esses vídeos que são mais compridos, mas eu gostaria que também o outro lado entendesse de que isso também caracteriza um assunto e um tema que normalmente vai ser um pouco mais longo, e com as pessoas ali eu vou interagir. É uma live, é uma transmissão ao vivo, tem várias pessoas comigo ali, às vezes 200, 300 pessoas. É característica de também entregar para o meu público um pouquinho dessa interação que a gente não tem como é um vídeo como esse aqui gravado, tá bom? A amiga Nina Ross, ela diz assim: oi Fábio, será que você poderia me ajudar? Você pode me passar o substrato do Cymbidium? Nina Rosa, minha amiga, muito obrigado aí pela pergunta. Eu queria, além de responder para você, para todas as pessoas aqui no canal, se você procurar, você vai encontrar um vídeo sobre a Cymbidium, na qual inclusive eu faço replante e tal. E para ficar mais fácil, no final desse vídeo eu vou deixar na telinha final. Então, de repente, você que está interessado em ter um pouquinho mais de conhecimento sobre Cymbidium, é só bater então, só clicar nesse vídeo que você vai ser redirecionado para assistir o vídeo da Cymbidium, replante, tudo que você precisa saber estará no vídeo, tá? A amiga Pequena Márcia diz assim: eu adoro plantar em cachepô. Para você ir numa competição, os jurados querem em vaso para ter sua classificação. Você poderia falar sobre isso? Pequena Márcia, obrigado por você estar
sempre aqui com a gente também, né? Uma inscrita que está com a gente já há bastante tempo. E em relação a isso, olha só, gente, eu adoro plantar em cachepô, mas para ir numa competição os jurados querem vaso. Márcia, veja só, a gente não cultiva orquídeas para participar de competições, né? A gente cultiva orquídeas para que elas vivam bem e para que elas possam nos contemplar com as suas florações. Essas questões humanas da imposição do que é melhor para uma apresentação dentro de uma exposição, ou até mesmo, como tenho dito, né, sobre as questões de substrato, na qual a gente impõe para a orquídea como ela deve viver. A gente coloca lá a pedra, ou então o esfagno, ou então um mix de substrato com todos esses substratos juntos, impondo a orquídea a viver nessa condição, não significando que é o melhor para ela, né? Então eu tenho dito, façam as escolhas de cultivo que representem a simulação da natureza. Então na natureza, plantas epífitas crescem sobre troncos e árvores. Tentando fazer essa simulação, você terá outros resultados. Elas têm umidade do orvalho da noite, né, do sereno da noite, na qual amanhecem todas úmidas, como se tivessem sido molhadas, como se tivessem sido regadas. Faça a simulação do seu orquidário com bicos aspersores. Quer dizer, todas essas situações, né, a tela de sombreamento é a simulação da copa da árvore, né, a proteção que a copa da árvore dá, a tela de sombreamento simula essa mesma situação no nosso orquidário. Então, nós temos que estar atentos para não cair em ciladas como essa, né? E, eu confesso para você que das exposições na qual eu participei, né, esse lance de estar num cachepô em vaso, eu confesso a você que eu nunca tinha visto, né? Não sei a exposição na qual você participou, na qual o juiz disse que tinha que estar em vaso plástico. O importante para a planta é a planta estar bem, e o juiz que vai julgar, né, se ele disse que tinha que estar num vaso, se o critério era que tinha que estar num vaso, eu acho que ele já não deveria nem de ser juiz, né, porque é o que eu estou dizendo, o cultivo das orquídeas não é onde a planta está, mas como ela está. Então, se ela está dentro de um vaso plástico, linda, maravilhosa, ok. Se ela está dentro de um cachepô, linda, maravilhosa, ok. Se ela está num tronco, linda, maravilhosa, ok. Se ela está numa pedra, linda, maravilhosa, ok. Então o julgamento ele deve ser feito pelo cultivo, né? Pelo aspecto vegetativo da planta, assim como da floração também, né? E não essas imposições, como disse, essas imposições feitas pelo homem, na qual não contribui para o bom cultivo de ninguém, tá bom? Então esse foi um vídeo falando um pouquinho para vocês sobre perguntas e respostas, esse bate pronto com vocês. Se você tem uma pergunta para fazer para o próximo vídeo, deixa aqui embaixo, comenta aí. Deixa seu comentário, de repente a sua pergunta, quem sabe a gente responda a sua pergunta no próximo vídeo, tá bom? Espero ter ajudado a cada um de vocês. Se vocês tenham gostado desse vídeo, nós temos um encontro marcado no próximo vídeo. Para isso, seja um inscrito, se inscreva se não é um inscrito ainda. Não vá embora sem deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Olha, um super beijo e tchau!